Então, se a gente dormir das 18 às 22 horas, se a gente for dormir nesse horário, tradicionalmente se fala, né, dormir com as galinhas, a gente vai estar no horário que é regido por terra e água. E é o horário que a gente vai ter mais facilidade para entrar num sono profundo e restaurador. Então, se você entrar nesse momento, é como se você pegasse o bonde da natureza para ir dormir mais profundo. E não é à toa que a gente sabe atualmente, né, que durante a noite, é na primeira parte da noite que a gente tem o sono mais profundo e restabelecedor. Na segunda parte da noite, o sono REM, ele é mais intenso, a gente vai ter mais dele, né? E ele fica mais leve, né? O sono. Então, essa é a primeira parte da noite que o ideal é a gente dormir pegando esse bonde da natureza. E isso é um grande desafio na modernidade, né? Não é à toa que a gente tem tantos problemas com sono, porque dormir cedo, em muitos casos, é bem desafiador, né? Mas o que acontece? Se a gente for fazer uma comparação com de noite, acontece uma obra no nosso corpo. Esse início da noite, cafa, essa terra e água, é quando essa preparação dos materiais para a obra está acontecendo. Então, imagina que você vai fazer uma obra e você foi, com antecedência, você já comprou todos os materiais, deixou tudo prontinho para a obra. Então, a coisa acontece de uma forma adequada, os fluxos, os ciclos, está tudo indo certinho, né? Na segunda parte da noite, ali com o Pita, nessa regência mais intensa do metabolismo, é quando a obra em si está acontecendo. Então, na primeira parte da noite ali, o Pita, o Vata, desculpa, o Kapha está regendo, então terra e água está regendo, e é muito essa recuperação das estruturas, né? No horário Pita da noite, acontece muito metabolismo, acontece muita regeneração, acontece muitos processos metabólicos, muita questão, né, da orquestra hormonal, também toda a homeostase, né, todo um processo de regulação hormonal no horário mais Pita. E isso gera um calor, essa atividade toda que está acontecendo de obra gera um pouco de calor, né? E a gente sente isso, às vezes acorda e com um pouco mais de calor. E no final da noite, no horário Vata, imagina que a obra aconteceu, todo o processo de recuperação, regeneração do corpo, e no final da obra tem um monte de resíduo, um monte de entulho para sair, certo? Então, no horário Vata, é o horário principal de estar organizando esse lixo de todos os processos metabólicos, tudo que precisa sair do corpo, antes de começar um novo dia. Então, essa obra, ela tem toda uma organização, uma orquestração, digamos assim. Se a gente perde o bonde do primeiro horário para ir dormir, digamos assim, até às 10 da noite, até às 11, por aí, a gente vai precisar, aí a gente reativa um pouquinho, porque a gente já vai entrar no sono já num horário que é um pouquinho mais leve, que é o horário Pita, né? Aí a gente vai precisar de uma preparação maior para o sono, para a gente poder entrar num sono mais profundo. Então, essa é uma grande diferença para o Ayurveda. Por isso que o ideal é a gente tentar dormir cedo. Então, esse é um dos aspectos importantes que o Ayurveda traz nessa contribuição para a gente entender melhor o sono. Faz sentido para vocês isso, gente? Conseguem perceber essa diferença do sono mais que vem mais gostoso ali no início da noite e que se depois passa esse horário a gente reativa? Lembram enfim, já faz muito tempo que passou essa minha fase, mas assim, na adolescência, eu lembro que as festas eram super tarde, começavam lá pela meia-noite, 1 hora, e era super difícil eu conseguir ficar acordada até meia-noite. Mas depois que passava esse horário, e a gente, por exemplo, se você consegue, passa aquele horário que vem o primeiro sono e você segura esse sono e passa por ele, aí vem o madrugadão que você reacorda.
E aí é aquele horário da festa, da balada, enfim, né? Não é à toa, né, que tem esse horário que a gente acorda novamente. Então, se você resiste ao sono desse início da noite, a tendência é ficar mais difícil um pouco de dormir depois. Aí vai precisar de um esforço um pouco maior para dormir. O nosso ritmo moderno, ele nos tira dessa conexão com esse ciclo natural, né? Porque na natureza, quando a gente viaja, por exemplo, se você viaja para um lugar onde não tem rede, não tem energia elétrica, rapidamente o nosso sono ele se reequilibra com a natureza, ele vai ficando cada vez mais cedo. Eu lembro, assim, eu que moro em sítio, mas enfim, quando eu lembro indo com as minhas cunhadas para o sítio em Minas, e elas com hábitos de dormir muito tarde. Eu já tenho o hábito de dormir cedo, né? Mas o meu cedo para mim é 8h30, 9h. Quando eu vou para lá e aí não tem, tipo, a gente desliga a luz cedo, é um outro ritmo, não tinha internet, não pegava celular. Você começa a ir dormir. Elas que dormiam muito tarde, daqui a pouco, minha cunhada estava assim, não acredito, são 7h30, eu estou aqui morrendo de sono, doida para ir para a cama. Eu vai, aproveita, né, para essa reconexão, porque é um sono muito mais restaurador. Então, só que, claro, o que acontece? Você dorme cedo e a mesma coisa, você vai acordar lá com o galo, né? Então, quem dorme cedo, acorda cedo com o galo. E na teoria do yoga e do Ayurveda, vai ser o melhor horário para você acordar, realmente, né? Acordar ali a partir das 4h, ou enfim, dependendo, né? Mas é o horário que o ambiente ele está leve, ele está com uma qualidade que a gente chama que é sattva no ambiente. Então, uma qualidade de clareza, de tranquilidade, de paz. Se você acorda nesse horário e faz práticas, por exemplo, de yoga, ou mesmo, né, se você estuda, todas as atividades que você fizer, você vai estar assim com a mente fresca, o seu corpo regenerado, a sua mente fresca. Então, é o melhor horário realmente para práticas, né? Então, o ciclo da natureza é esse. Só que como na nossa cultura moderna a gente vai rompendo esses ciclos, a gente tem que correr atrás do prejuízo e ver como que a gente consegue minimizar, como que a gente consegue remediar algumas coisas, como que a gente consegue, de certa forma, trazer alguns antídotos para minimizar os problemas da gente ter rompido com esses ciclos naturais. Então, por exemplo, quem não consegue dormir tão cedo por questões de trabalho, por questões de família e vários aspectos, aí a gente vai precisar trabalhar mais a preparação do sono, porque vai ser um pouco mais desafiador para a pessoa entrar num sono profundo. E aí a terapêutica para ajudar a entrar nesse sono profundo, ela vai ser ainda mais importante. Tem um livro muito interessante que eu super recomendo para vocês, de um médico indiano, que o livro se chama Mude Seus Horários, Mude a Sua Vida. E ele vai falar muito desses ritmos, dos ciclos naturais, e como se a gente entra nos ciclos naturais, a gente é como se a natureza ela sabe o que fazer. Então as coisas acontecem muito a favor da natureza, né? Então ele coloca aqui: deixe de ver TV tarde da noite. Talvez você saiba que a atividade cerebral muda drasticamente durante o ciclo do sono, alternando o sono profundo e restaurador e o sono REM, que é esse mais leve com sonhos. O que talvez você não saiba é que os ciclos mais profundos e restauradores do sono ocorrem entre as 22 e as 2 horas. Então, se a gente vai dormir, a gente começa, porque o início do sono a gente vai entrando e ele vai atingir seu ápice, né, ali no final dessa parte capa. E aí entra no metabolismo mais profundo, né? Se a gente atrasa isso, a gente atrasa a entrada nesse ciclo mais profundo. E aí ele vai colocar, nesse momento que o cérebro se limpa, as células dos diversos sistemas se reparam e a memória e o aprendizado se consolidam. Ficar acordado nesse horário interfere nessas tarefas importantes e vai deixá-lo desatento no dia seguinte. Também pode ajudar a engordar.
Muitos estudos mostram a conexão entre a perda de sono e o ganho de peso, mas um estudo específico mostrou que ter 2 horas de sono a menos fez os participantes aumentarem a ingestão diária de comida em mais de 500 calorias, com poucos dias do experimento. Dormir tarde interfere em hormônios como leptina e grelina, que mandam sinais de fome e saciedade para o corpo e o levará a comer mais. Então, vai citando vários aspectos, né? Que às vezes a gente não imagina toda essa orquestra que acontece, e como toda essa regulação ela é fina, ela é sutil, né? Então, isso eu acho assim muito. É muito lindo esse processo todo, de que cada parte do sono tem aspectos, tem tarefas, tem aspectos em específicos, né, que vai ajudar.